Tudo bem, pessoal? Eu decidi gravar esse vídeo porque a gente está vivendo esse período que muitas pessoas estão precisando da internet para poder fazer uma aula, fazer uma reunião, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Alves, eu trabalho utilizando algumas ferramentas digitais para dar aula de inglês, porque eu dou aula de inglês online, e uma das ferramentas que eu utilizo é o Zoom, que é uma plataforma que você pode usar tanto no computador quanto no celular para você poder fazer videoconferência com uma pessoa ou com mais. E poucas pessoas conheciam essa ferramenta. Só que agora, nesse período que a gente está vivendo de isolamento social, muitas pessoas estão utilizando, né, do Zoom para fazer reunião, para dar aula, para fazer coisas relacionadas à igreja, para fazer coisas relacionadas ao ambiente de trabalho. E muitas pessoas estão utilizando essa ferramenta, que é excelente. Para quem não conhece, eu recomendo que você busque saber e busque conhecer essa ferramenta. E eu quis gravar esse vídeo por quê? Porque eu tenho observado que tem muitas pessoas que têm até a boa intenção de fazer, né, a sua videoconferência, de gravar e de participar. Eu, como há algum tempo, já dou aula na ferramenta e também participo muitas vezes de algumas reuniões, de alguns momentos, né, utilizando a ferramenta do Zoom. Eu tenho observado que algumas pessoas, até na boa intenção de utilizar, mas sem muito conhecimento, acabam cometendo alguns errinhos que eu acho que não são legais para nesse momento que a gente está fazendo ou uma aula, ou uma reunião, vídeo teleconferência. Então o objetivo desse vídeo é dar algumas dicas para você que tem participado ou que tem gravado, né, você que tem dirigido, né, reuniões ou aulas, ou você que tem participado, algumas dicas para deixar esse momento melhor, a comunicação ser melhor, ser mais clara, mais direta, mais objetiva, e você conseguir transmitir melhor o conteúdo que você quer transmitir, tanto de aula quanto de reunião. E aí eu preparei aqui algumas dicas, ok? Tanto para quem grava, né, para quem está fazendo a reunião, para quem é aquela pessoa que inicia a reunião, envia o convite para todo mundo, e algumas dicas para quem assiste, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo não ser muito longo, então vou ser bem objetivo aqui nas minhas dicas. Eu estou utilizando aqui na minha frente o meu computador, então eu vou estar olhando aqui, vou estar lendo quais são as dicas, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante quando você for gravar, quando você for fazer a sua reunião ou a sua aula, você escolher um lugar silencioso. A gente sabe que é difícil, que muitas pessoas gravam em casa e fica difícil você ter um lugar silencioso. Mas se você puder, vá para um quarto, por exemplo. Você não precisa ter um estúdio, você não precisa ter grandes recursos. Mas eu decidi gravar esse vídeo para você dentro do meu quarto, porque eu consigo fechar a porta, fechar a janela, e aqui eu tenho menos ruído, né, para não atrapalhar a nossa comunicação. Outra coisa, a porta do quarto está trancada. Por quê? Porque ninguém vai entrar, né? Animal de estimação não vai entrar, pessoa da família não vai entrar, os barulhos da televisão, o barulho do vizinho não vai entrar. Então a gente consegue ter uma comunicação sem muita interrupção. Então isso é muito importante. Outra coisa que é importante é gravar no lugar iluminado. Eu percebo que algumas pessoas, quando vão gravar, não observam isso. Gravam numa sala escura, gravam num quarto escuro, gravam em ambientes escuros, e isso atrapalha a comunicação. Então escolha um lugar iluminado. Escolha uma sala que for bem iluminada, um quarto que for bem iluminado, uma área externa que for bem iluminada, porque senão fica, né, a comunicação visual ela fica comprometida. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui no meu quarto, eu estou utilizando aquela luz branca, que eu acho uma luz ideal, né, para poder a pessoa ficar bem clara. Então, eu estou utilizando uma luz branca no meu quarto, e eu estou utilizando também uma luz de apoio, que eu vou mostrar para vocês e que eu vou ilustrar para vocês poderem ter uma noção. A luz branca, que é a luz do quarto normal, aquela que está em cima, que quase todo mundo tem na sua casa. Notem que eu tenho uma janela no fundo, e essa janela está fechada. Por quê? Porque senão ali vai entrar a luz do sol atrás de mim, e isso vai atrapalhar, porque eu vou ficar com o meu fundo muito iluminado e vai escurecer o meu rosto. Então o ideal é que seja uma luz que venha de frente. Para me apoiar, eu estou utilizando uma luz simples, a luminária de quarto que eu tenho há mais de 15 anos. Uma luminária com luz branca que está na minha frente e que está iluminando o meu rosto. Então eu vou apagar para vocês verem qual é a diferença que dá. Olha a diferença que dá com essa luminária apagada. Eu coloquei a luminária na minha frente, né, virada para mim, e eu acendi a luminária de luz branca
e a luminosidade fica muito melhor e a comunicação fica muito mais clara e muito mais objetiva. Então isso é uma outra dica. Se você tem uma luminária de luz branca, é acessível a quase todo mundo, coloca ela virada para você, né, enquanto você tem o seu ambiente de gravação. Outra coisa que você tem que prestar atenção, uma coisa que vai te ajudar, é utilizar na sua teleconferência um fone de ouvido com microfone. Esses fones de ouvido com microfone. Esse fone de ouvido que eu tenho aqui são esses fones simples que vêm com celular. Esse aqui, por exemplo, é bem velho, bem antigo, mas ele funciona. Então, quando eu estou em teleconferência, é melhor, ou dando aula, ou participando de uma reunião, ou fazendo uma reunião, eu utilizo ele, então eu consigo escutar melhor e a pessoa vai me ouvir melhor, porque eu vou estar com o microfone mais perto da minha boca. Então, uma outra dica para todos aqueles que vão participar. Esse é um modelo, você pode utilizar outro, mas esse é o modelo que eu utilizo na hora de você fazer uma teleconferência. Então, essa é uma dica boa a respeito do áudio. Outra coisa importante é você observar um enquadramento. Porque muitas pessoas, como muitas vezes utilizam o celular para fazer a gravação, você muitas vezes tem que segurar o celular na mão, colocar sobre a mesa em cima de um livro, e o enquadramento fica muito ruim, o celular fica muito embaixo, o celular fica muito no alto e você não consegue ver a pessoa direito e isso é ruim. Então qual é a dica que eu dou? Você precisa estar no centro do vídeo, né, da gravação. Para isso, o celular precisa estar na altura do rosto. Algumas pessoas colocam o celular embaixo, colocam o celular apoiado numa mesa e fica muito ruim. Então você tem que colocar o celular na altura do rosto, igual eu coloquei o meu aqui, que está fazendo essa gravação. Obviamente muitas pessoas não conseguem colocar o celular nessa posição. Eu, por exemplo, eu tenho um suporte onde o celular fica preso, que não é um suporte caro, é um suporte que eu paguei em torno de R$10, esses que vendem em loja de celular, em loja desses artigos baratos, loja de chinês. Ele é uma haste flexível, né? Ele tem um prendedor, você prende num local e aí você molda essa haste flexível para ficar numa altura boa para você conseguir. Ela é utilizada para as pessoas assistirem vídeo, filme no celular, mas você pode usar para gravação. Você não precisa comprar um equipamento caro para fazer isso. Então eu estou utilizando para poder ficar na altura do meu rosto e você ter o enquadramento melhor e passar melhor a mensagem que você quer durante a sua gravação. Então isso é muito importante. Outra coisa que é importante é o seu celular estar no modo silencioso. Por quê? Porque senão na hora da gravação ele vai tocar, ele vai apitar uma mensagem que chegou, ou ele vai vibrar. Então a vibração aparece na gravação e fica muito ruim, dá um ruído muito ruim. Então coloca no modo silencioso. Algumas pessoas também têm a opção de colocar no modo avião, porque aí você também não recebe mensagem. Então você pode colocar de uma forma que você não vai receber interrupção. Uma dica que eu dou também para quem vai fazer a reunião é iniciar a sala, na sua sala de reunião. Eu utilizo a plataforma Zoom, como eu já falei, mas pode ser Skype ou outra. Inicia a sua sala antes, uns 20 minutos antes. Por quê? Porque as pessoas vão podendo entrar, elas vão tendo um período de ambientação e adaptação à sala, porque para muitas pessoas isso é uma ferramenta nova. E depois que as pessoas se acostumam é fácil, mas no início realmente fica difícil. Então nesse período, o ideal é você iniciar pelo menos uns 20 minutos antes, as pessoas vão entrando, vão se ambientando, você vai tirando alguma dúvida, para no horário correto você iniciar o seu período de teleconferência. Lembrando que a teleconferência ela é ao vivo, então por isso que a gente tem que ter todos esses cuidados para não ter interrupção. É muito ruim você ter interrupção presencialmente e virtualmente também. Então tudo é esse cuidado, porque quando você grava e edita, você tira os ruídos, você tira, né, as coisas que atrapalham. Na gravação ao vivo não, então você precisa ter esse cuidado. E a última dica que eu quero dar é pontualidade. Por quê? Porque se você manda um convite para aquele determinado horário, ou para um culto, ou para uma aula ou para uma reunião, a pessoa ela vai parar a rotina dela e já não é fácil a gente fazer as coisas de forma virtual, né? Tem muitas coisas para nos tirar a atenção. Então, se você se atrasa, pior ainda. Então, se está marcado às 3, comece às 3. Se está marcado às 17, comece às 17. Por quê? Porque se você combina um horário e você vai começar meia hora depois, 40 minutos depois, grande parte das pessoas que iam entrar na sua teleconferência, elas vão sair. Para os profissionais que trabalham com essa plataforma, isso é indiscutível, né? Porque isso aí quem é profissional, que dá aula ou faz uma reunião, pontualidade é um pré-requisito.
Então, mas às vezes é algum tipo de coisa mais informal, que você leva com mais informalidade, as pessoas muitas vezes não observam a teleconferência, a pontualidade, e é importante ser pontual. Eu mesmo já deixei de participar de algumas teleconferências, porque no horário combinado a pessoa não estava, demorou 10, 15, 20, 30 minutos, e eu precisei sair para fazer outra coisa, e eu também perdi o interesse em participar. Então observe essas coisas. E para finalizar, eu vou dar algumas dicas para quem assiste. São dicas muito parecidas, mas só para fazer aqui essas pontuações. Então, da mesma forma, prepara um lugar silencioso para participar. Se você tem cachorro, não fica no lugar onde tem cachorro. Se você tem ruído, não fica no lugar onde tem ruído. Se fica gente passando, evita. Claro, existem pessoas que muitas vezes vão assistir num ambiente de trabalho, num lugar onde elas não podem escolher um lugar silencioso. Mas se pode, faça essa opção. Sem que pessoas fiquem interrompendo, sem que outras coisas fiquem interrompendo o tempo inteiro, porque atrapalha todo mundo da sala. Outra coisa é não fazer outra coisa enquanto assiste a aula. Eu sei que algumas pessoas às vezes tentam, ou trabalhar ou fazer outra coisa, mas o ideal é você concentrar 100% da atenção em uma coisa só. Você não pode assistir a aula e tentando fazer almoço ao mesmo tempo. Então, o ideal é você não participar da teleconferência dirigindo, não participar da teleconferência enquanto você está andando na rua, fazendo caminhada, participar da teleconferência enquanto você está num ônibus ou numa outra coisa que vai tirar a sua atenção. Concentre a sua atenção numa coisa só. Então, se no momento da teleconferência, fique apenas na teleconferência, até para evitar que você corra algum risco, ou de ser atropelado ou de atropelar alguém. Então, concentre, não faça outras coisas. Ainda que você fique tentado a adiantar o seu almoço ou a sua janta enquanto assiste, não faça isso. Se foque e se concentre apenas na videoconferência. Também assista no lugar iluminado, também utilize um fone de ouvido com microfone. Se você puder, também coloque o seu celular na altura do seu rosto, para o enquadramento ficar melhor. Coloque o seu celular no silencioso e também seja pontual. Pontualidade é algo que precisa ser observado por todos nós. Então, gente, eu quis compartilhar essas dicas, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm utilizado essas ferramentas e, na medida do possível, estão tentando aprender e acabam cometendo alguns erros, e eu quero compartilhar isso, como eu já trabalho com essa ferramenta há um tempo, para as dicas que eu aprendi, estou compartilhando com você para que a sua reunião, para que a sua teleconferência, para que a sua aula, para que o momento que você faz em teleconferência, ele seja mais claro, mais direto, mais objetivo e mais comunicativo. Então é isso. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você e muito obrigado pela sua atenção.